acabou. Quando eu vi aquilo, aí você tem que, primeira coisa, falar. Primeiro, ali não é Neymar, ali é um doente com um problema. Não tem esse negócio de Neymar. Você falou de 2006, aquele jogo contra a França, assim, devastador para todo mundo, né? Imagino para vocês, né, doutor? E foi porque a gente estava indo numa crescente dentro da competição. De repente você vê... Uma das maiores seleções, assim, tecnicamente, uma das maiores seleções que a gente já formou. Eu acho que nesse período que eu passei, realmente era um grupo tecnicamente muito bom. Mas aconteceu, fazer o quê? Não, faz parte do processo. Do show, faz parte do processo. Tanto tanto 10 também, que foi... 10 foi um negócio, até talvez a seleção não tivesse aquele glamour na área técnica, mas a seleção foi crescendo e aquele jogo... Uma competitividade lá em cima. Uma pessoal para jogadores e tal. O que a gente vai fazer? E 14 foi um desastre, o 7-1 foi. Não foi legal. Estava sentadinho no banco, foi desastroso. Você abaixava a cabeça, levantava, gol da Alemanha. Era um negócio muito chato que você passou. Mas se você fizer uma análise, por incrível que pareça, 14 foi a última vez, depois de 2002, que o Brasil tinha entrado numa semifinal. O Brasil morria nas quartas. Isso. Em 14, infelizmente, nós tivemos o problema da lesão do Neymar. Isso que eu ia falar, que foi grave mesmo. Foi grave. Falaram muita besteira. Isso que eu estou falando. Muita besteira. Eu tive que... o negócio aconteceu no jogo contra o Chile, que eu acho que foi no final de semana, numa sexta. Não, acho que foi Equador. Não, foi o Chile. A joelhada que ele tomou foi contra o Chile? Colômbia. Chile não. Chile nós jogamos as oitavas. Isso. E aí fomos para as quartas com a Colômbia. Foi contra a Colômbia. Isso. E acho que o jogo foi numa sexta. E aí no sábado teve o problema e tal. No domingo estava treinando, já se preparando para o jogo depois, que nós perdemos de 7-1, e o meu telefone tocando. Daqui a pouco vem o Rodrigo Paiva, que era o assessor de imprensa nosso na época, e disse: tem uma bucha aí para você. Falei: o que é? Não, teria um colega em Santos dito no programa do Faustão de que se fizesse uma infiltração, o Neymar talvez pudesse jogar a final. Cara, isso é de uma gravidade muito grande, porque você diz que o cara não vai jogar mais a Copa do Mundo, vem um outro sujeito e diz que vai fazer o negócio, ele vai jogar, ele está me jogando 200 milhões de brasileiros contra. É isso aí. De uma irresponsabilidade absurda. Aí eu falei com o Rodrigo, Rodrigo, acho que a gente tem que responder sobre isso. E no mesmo local. E aí nós conseguimos entrar no programa do Faustão, que é um sujeito que já trabalhou no meio. Isso e já conhece como é que é. E aí eu dei a minha entrevista, e depois que eu saí do ar, eu continuei vendo, e ele aí escorraçou, absurdo e tal, tem que respeitar as pessoas, essas coisas. Então foi uma lesão grave. O que foi? Ele foi ele levou uma joelhada. Ele levou uma joelhada na região lombar. Essa joelhada na região lombar, no momento em que ele caiu de barriga para baixo, todo mundo que cai de barriga para baixo, a tendência natural é virar ao contrário. Ninguém gosta de ficar de barriga para baixo, a não ser que você esteja pegando sol na praia. Então a tendência natural é você virar de barriga para cima. Quando eu cheguei, ele não estava virado de barriga para cima. Eu achei aquilo estranho. E aí eu perguntei: tudo bem? Ele falou: tudo bem, você está sentindo as suas pernas? Estou sim. Falei: então vira de barriga para cima. Ele falou: doutor, eu não consigo. Foram palavras dele no gramado, deitado no gramado. Ele ligou: pai, não tem coisa boa. Aí veio a maca, que é as mesmas macas, chamada maca dura. Aí teve algumas pessoas que disseram que tinha que ter botado colar cervical. Cara, porra, uma coisa é acidente automobilístico, que você não está vendo o que aconteceu. Outra coisa, você está na beira do campo e fica, o cara leva uma porrada nas costas. Aí eu vou atender, ele não tem nada, vou botar colar cervical para quê, pô? Então, tem umas coisas que tem que ter bom senso. Tem que ter bom senso. A radiografia, a tomografia e a ressonância. Sendo que a ressonância, fizemos ressonância da coluna e fizemos ressonância do rim, porque ali tem o rim perto. E às vezes o cara leva uma porrada daquela e estoura o rim. E o que nós vimos? A vértebra, eu vou tentar
Imagina uma borboleta, tem as asinhas da borboleta. As asinhas da vértebra chama-se processo transverso. E um dos processos transversos tem do lado direito e do lado um processo transverso tinha quebrado. O cara deu uma porrada e quebrou. E quebrou com risco até de o fragmento ósseo, às vezes, cair dentro dos que a gente chama canal medular, por onde passa a medula. Não é ficar paralítico, nada disso. Mas poderia ficar com uma dormência, com uma sensação desagradável. Na hora que tu vê aquilo, amigo, acabou a Copa pro cara. Quando eu vi aquilo, aí você tem que, primeira coisa, falar. Primeiro, ali não é Neymar, ali é um doente com um problema. Não tem esse negócio de Neymar. Mano, é relacionamento médico-paciente. Ele é doente, eu sou médico. Essa é a minha função. E falei, Neymar, infelizmente, assim. Ele começou a chorar. Que é natural, poder pro cara, o cara vai jogar mais a Copa, porra. Dentro da casa dele, ele vai sorrir, não vai. Então você tinha que falar com ele. Você tinha que falar com o familiar dele. E o meu telefone, tocando, e eu não atendendo. Você tinha que falar com o familiar dele e você tinha que falar com o médico do clube. Porque é muito desagradável. O médico do clube dele, o jogador não é jogador da seleção brasileira, ele presta serviço à seleção brasileira. Ele é jogador do Barcelona, pô. Você tem que falar com o médico do Barcelona, você tem que passar informação de médico para médico. Então, enquanto que eu não tive essas três coisas fechadas, não saiu uma declaração, nem minha, nem do Rodrigo, ninguém fala. No momento em que a gente teve isso fechado, falei com ele, falei com o pai dele, no caso especificamente que estava lá. Falamos com o médico do Barcelona, aí você libera a notícia. E não tinha jeito, aquilo ia ter que ficar, e graças a Deus ele ficou sem sequela nenhuma. Um período aí de 4 a 6 semanas, sem fazer atividade nenhuma, é no meio do corpo, a coluna é no meio do corpo, você jogou bola. Não dá para pular, não dá para fazer nada. Não, você nasceu, bota uma cinta lombar. Você bota uma cinta, não tem o que. Para restringir a mobilidade, para ele um pouquinho mais acima, bem na região lombar. E aí ele ficou parado, enfim, não jogou mais a Copa, ficou mais um período parado, depois voltou a jogar no Barcelona. E ele é um moleque que é muito forte. Ele não é dodói. Isso é uma coisa muito boa. Ele não é dodói. O Neymar não é. As pessoas dizem que ele cai muito e tal, mas ele não é jogador de ir a departamento médico. Quando ele vai é porque ele tem alguma coisa. Ele não é dodói. Isso é muito. Que pariu, doutor. Eu ouvi de quem. Porque, cara, o que eu saio na porrada aí. Ele não é dodói. Ele não é dodói. Ele pode até se expor tecnicamente. Isso é outra história. Isso aí. Tá entendendo? Se ele faz palhaçada, se ele não faz palhaçada, se ele propicia ao zagueiro ali dar uma porrada, aí é outra história. Aí é problema dele. Agora, dizer que ele é dodói, dizer que ele é jogador que vive no departamento médico, não é verdade. Perfeito, doutor. Poucas vezes eu vi o Neymar conosco lá no departamento médico. Pô, que nem o Roberto Carlos. Sabe quantas vezes o Roberto Carlos usou atadura nos tornozelos? Nunca. Nunca, ele não usa. Ele jogou o tempo todo a vida dele, Copa do Mundo e tal, sem nada. Era meião e o tornozelo. Pô, aí falar isso, pô, que absurdo. O cara jogava assim, pô, eu tenho que botar Coban. Vai obrigar o cara a botar. O cara vai dizer, doutor, meu pé tá preso. Isso aí. Eu não consigo chutar. Não, eu cheguei na Alemanha, os caras quase me obrigaram a tirar a atadura e as coisas. Eles disseram que quando tu prende, você manda uma mensagem para o cérebro que tá seguro e o cérebro relaxa os músculos. É uma teoria, né? E vou te falar. É uma teoria. E vou te falar. Eu parei de usar. E só fui torcer o tornozelo aqui no Vasco, e quando eu caí, sabe quando você cai em cima do pé do cara e o pé vira mesmo? Ô, Fernando, existe hoje uma série de técnicas que os preparadores físicos costumam usar, chamados mecanismos proprioceptivos. Isso. São trabalho de equilíbrio, pô. Isso aí. Fortalece. Eu sou altamente favorável a atividades na areia fofa. Adorava quando o meu preparador físico levava o time para fazer trabalho físico na areia fofa. Não há local mais sábio para fazer trabalho proprioceptivo que a areia fofa.